Bom dia, meus amigos. Estamos aqui retornando, porque ontem, por razões que eu desconheço, a nossa live foi interrompida. E eu recebi uma série de questionamentos depois da live, e como trata-se de um assunto de extrema importância, eu entendo que eu tinha obrigação de retornar aqui e tentar esclarecer, serenar os corações, enfim, restabelecer a paz, a harmonia entre os vários setores que conduzem o destino deste nosso país. Então, trata-se especialmente daquele envolvimento, daquela entrevista dada pelo comandante da Aeronáutica ao jornal O Globo. E muitas pessoas me questionaram aí o que eu achava, o que eu pensava daquilo ali. Então, é um assunto que realmente a gente não poderia deixar passar muito tempo. Então, vamos lá. Eu sempre me coloco na condição do outro para poder responder. Então, como ministro da Defesa, eu teria assinado sozinho aquela nota, né? Porque o ministro da Defesa, sim, ele faz parte do governo. Então, seria perfeitamente aceitável que ele assinasse sozinho aquela nota. Mas na condição de comandante de força, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eu não teria assinado a nota. Pelas razões que vou expor agora. Então, vamos analisar inicialmente a semente da discórdia. Exatamente o que foi que levou a essa discórdia, a esse desentendimento, que é exatamente a fala do presidente da CPI em pleno exercício de sua função. Disse ele, abre aspas, vou dizer uma coisa. Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Talvez o primeiro esclarecimento, quando o presidente da CPI referiu-se ao lado podre das Forças Armadas, com certeza ele estava particularizando alguns indivíduos. A minha análise, eu não vi nada demais na fala do senador, nada. Nada que justificasse colocar mais lenha na fogueira. O que ele disse é um fato. Os bons militares, igualmente, sentiram-se envergonhados, sim, com alguns integrantes das nossas instituições que se envolveram no passado em atividades criminosas. Por exemplo, talvez a maioria aqui se recorde de um episódio ocorrido em 1999, com uma aeronave C-130 Hércules da nossa Força Aérea Brasileira, que foi presa porque havia a bordo um carregamento de cocaína. Nesse episódio, 3 militares da Força Aérea foram envolvidos. Tenente-Coronel Paulo Sérgio Pereira de Oliveira, Tenente-Coronel Washington Vieira da Silva e o Major Luiz Antônio da Silva Greff. Os 3 estavam envolvidos nesse esquema de tráfico de cocaína a bordo de uma das nossas aeronaves. Fato lamentável e que envergonhou muito a todos nós, integrantes da Força Aérea Brasileira. Um outro episódio também marcante
foi o envolvimento de um oficial-general da Marinha, Otton Luiz Pinheiro da Silva, condenado a 43 anos de prisão na Lava Jato. Igualmente, isso envergonhou a todos nós militares, a todos nós oficiais generais das Forças Armadas. Um mais recente, o sargento Manuel da Silva Rodrigues, preso na Espanha, transportando cocaína no avião presidencial. Todos esses fatos envergonharam e muito a todos nós brasileiros, a todos nós integrantes das Forças Armadas. Na entrevista, como bem citou o comandante da Aeronáutica ao jornal O Globo, abre aspas, diz ele lá, a Força Aérea acaba de expulsar 7 oficiais por envolvimento com atividades ilícitas. Fecha aspas. Eu não tenho nenhuma dúvida, até não conhecia esse episódio, mas que esses 7 oficiais também envergonham a todos os brasileiros e a todos nós, integrantes das Forças Armadas. Isso é algo absolutamente normal. Da mesma forma que me envergonha e muito hoje ter um presidente que, lamentavelmente, se comunica com um vocabulário chulo, obsceno e com palavras de baixíssimo calão. Mas paciência, é o que temos agora. E ele foi eleito. Há pessoas que apoiam esse comportamento, mas a mim envergonha esse tipo de comportamento. E ter vergonha não é crime. Ter vergonha não é um ato ilícito. Ter vergonha é algo absolutamente natural. E que todos nós, seres humanos, em algum momento, sentimos vergonha de algo ou nos envergonhamos também de algo que tenhamos feito. Bem, no que se refere aos integrantes das Forças Armadas que, ora, estão sendo investigados naquela CPI, tudo em conformidade com a Constituição Federal, com a legislação vigente e com o regimento interno do Senado Federal. Caso se comprove o envolvimento em crimes ilícitos e coisas do gênero, envergonharão, sim, a todos nós brasileiros e a todos nós bons militares. Eu, como comandante da força, não teria passado recibo de uma mensagem que a força não foi direcionada e muito menos a pessoa do comandante. E eu deixo aqui uma reflexão, uma pergunta, até mesmo porque eu não ouvi isso em momento algum. Por acaso, o Ministério da Defesa, a Presidência da República, em conjunto com as Forças Armadas, rasgaram e substituíram a nossa Constituição Federal, atribuindo às Forças Armadas o papel de fiscalizar o cumprimento da Constituição Federal? Eu não tive esta notícia. Se alguém tem notícia disso, por favor, que divulgue, porque não chegou ao meu conhecimento, não houve nenhuma modificação na nossa Constituição Federal em relação a esse aspecto. Portanto, no artigo 53 da nossa Constituição, está lá escrito: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. O próprio comandante da Aeronáutica disse em sua entrevista ao jornal O Globo que os militares se mantêm
vamos abrir aspas aqui, dentro dos limites da Constituição. Fecha aspas, um pouco mais adiante, cita ele de novo, abre aspas, as Forças Armadas continuam com seu princípio legalista de acatamento à Constituição. Portanto, a fala do referido senador manteve-se rigorosamente dentro das linhas, para ser mais preciso, 1,5 linha do artigo 53 da Constituição Federal. Fato que caracteriza não uma discórdia entre essas autoridades, mas apenas a falta de entendimento na comunicação. Afinal, comunicação não é o que se diz, mas sim o que se entende. O mais importante, o que eu faria para contornar essa situação, se no lugar dele estivesse? Convidaria o senador para um almoço e conversaríamos, no sentido de solicitar que ele esclarecesse melhor, informando que não estava referindo-se à Força Aérea Brasileira, ao Ministério da Defesa ou às autoridades que têm a responsabilidade de comandar essas organizações. E tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida de que essa solicitação seria plenamente acolhida não só pelo presidente da CPI, mas por todos os senadores, por todos os 81 senadores que compõem o Senado Federal. E digo isso porque atuei na assessoria parlamentar do Comando da Aeronáutica e atuei, talvez, na pior crise que a Força Aérea passou recentemente, que foi nos idos anos 2006 e 2007. A crise dos controladores de voo e os 2 acidentes. Primeiro da Gol, em 2006, e o da TAM, em 2007. E nunca tive um único problema com nenhum deputado federal, com nenhum senador. Por fim, sabemos que não temos Madres Teresa de Calcutá como integrantes do Supremo Tribunal Federal e no próprio Congresso Nacional. E, inclusive, no governo federal. Neste último, com pedidos de impeachment para todos os 7 últimos governantes. Exceção feita após o governo militar apenas ao presidente Sarney. Combinando com o nosso atual presidente, que é o recordista, com mais de 120 pedidos de impeachment. Mas todos eles foram lá colocados. Quando eu digo todos eles, estou referindo-me a todas as autoridades dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, foram lá colocados, de acordo com a lei vigente, e os presidentes da República, pelo voto popular, pelo sufrágio universal. Então, eu deixo uma reflexão. Aonde está realmente o problema? O que estamos fazendo para corrigir ou para efetivamente melhorarmos esta situação? Isso sim é que eu gostaria de ver muito todas as autoridades da República preocupadas com essa situação, de resolverem essa questão. Nós precisamos mudar algumas coisas. Não podemos continuar insistindo neste mesmo erro. Isso sim é que precisa mudar. Agora, é preciso diálogo, é preciso conversa. Precisamos harmonizar os nossos 3 poderes.
Muito obrigado, desculpe, mas eu não poderia deixar de me manifestar em relação a esse aspecto.